Canal do YouTube do Mundo do Futebol. Bom, galera, nesse vídeo eu vou trazer, primeiramente o jogo da final, da Série D do Campeonato Brasileiro e os jogos da Série C do Campeonato Brasileiro do fim de semana, Assim como também alguns resultados que eu fiquei devendo, E é lógico, um mercadão da bola extremamente extenso. Muitas notícias, tá? Então, é sobre isso esse vídeo. Vamos aqui, primeiramente, passar que a final da Série D do Campeonato Brasileiro em seu primeiro jogo de ida, acontece nesse sábado às 5 horas da tarde no Arruda, Santa Cruz e Barra. Lembrando que nessa final da Série D é ida e volta, beleza? Jogos da Série C do Campeonato Brasileiro, vou passar também nesse áudio mesmo. São poucos os jogos, O Náutico, nesse sábado, vai encarar a Ponte Preta, 5 horas da tarde. O time também aqui do Guarani vai encarar o Brusque, nesse sábado, 7h30 da noite. Vamos ter também no próximo domingo, 4h30 da tarde, São Bernardo e Floresta. Próximo domingo, 7 horas da noite, Caxias e Londrina. Beleza? 7 horas da noite. Série C, Campeonato Brasileiro. Vamos em frente. Passando também aqui resultados, gente, Pelas competições aí, Ressalto que eu não passei. Da quinta-feira, o Al Hilal venceu o Al Uqdoud pelo placar de 3-1, Campeonato Saudita. O Barcelona, pela rodada que passou, do Campeonato Espanhol, rodada do meio de semana, venceu de virada o Real Oviedo por 3-1. Barcelona 3, Real Oviedo 1. Campeonato Espanhol. Bom, já abrindo, uma nova rodada do Campeonato Espanhol, nessa sexta-feira, o Girona empatou com o Espanhol em 0-0. Pelo Campeonato Saudita, tivemos aqui o Al Ahly Saudi vencendo o Al Razem por 2-0. O Al Nassr vencendo no clássico o Al Ittihad por 2-0, Campeonato Saudita. Pela Championship inglesa, segunda divisão da Inglaterra, o West Bromwich empatou com o Leicester City por 1-1. Aqui também, segunda divisão do Campeonato Alemão, o Schalke 04 venceu por 1-0 o Greuther Fürth. Schalke 04, 1. Greuther Fürth 0, segunda divisão Campeonato Alemão. Primeira divisão Campeonato Alemão, Bayern de Munique 4-0 para o Werder Bremen. No final do vídeo eu vou comentar sobre esse jogo aqui, gente. Pelo Campeonato Alemão, primeira divisão. Bom, pelo Campeonato Português, Benfica 2, Gil Vicente 1. Campeonato Português. Bom, galera, também aqui Campeonato Pernambucano Série A2, mais uma rodada, Vai se iniciar e vai se completar também nesse final de semana. Vamos passar os jogos, Porto de Caruaru e Ipiranga de Santa Cruz do Capibaribe. Vitória de Santo Antão, ou Vitória das Tabocas, contra o Caruaru City. Nesse sábado, 3 horas da tarde. Nesse sábado, 3h30 da tarde, Belo Jardim e Ipojuca. Próximo domingo, 3 horas da tarde também, vamos ter América do Recife e Veracruz de Vitória de Santo Antão. Beleza? 3 horas da tarde, próximo domingo, Campeonato Pernambucano Série A2. Antes de partir, gente, para o Mercadão da Bola, deixa eu só passar aqui que nesse final de semana também vamos ter as semifinais, jogos da volta da Copa Paulista, tá?
Nesse sábado, 6 horas da noite, vamos ter Comercial de Ribeirão Preto e 15 de Piracicaba. Próximo domingo, 3 horas da tarde, vamos ter Primavera e Grêmio Prudente. Próximo domingo, 3 horas da tarde. Agora sim, partiu o Mercadão da Bola. Vamos lá, gente. Agora começando esse Mercadão da Bola pelo futebol nordestino. Gilson Kleina, treinador, não fica no Itabaiana. Ele que estava como treinador do Itabaiana de Sergipe, né, para essa temporada. O Itabaiana já terminou, né? Sua participação na Série C do Campeonato Brasileiro acabou não caindo, ficou na Série C. Foi campeão também da Copa Governador do Estado, lá no Sergipe, mas o Gilson Kleina não vai ficar. E saiu do clube. Bambam, atacante, que inclusive, gente, esse Bambam, para quem não lembra, esse jogador ele jogou pelo Decisão aqui em Pernambuco e fez o gol da classificação do Decisão em cima do Náutico por 1-0 e, né, o Decisão aí se classificou para a próxima fase do Campeonato Pernambucano que passou, eliminando o Náutico, uma série de situações, né? Bom, esse Bambam, atacante, fechou com o Ipiranga de Pernambuco para a segunda divisão do Campeonato Pernambucano. Vamos em frente. No último vídeo de Mercadão da Bola que eu trouxe aqui, na semana passada, no final da semana passada, eu falei que o Remo havia demitido Antônio Oliveira e contratou o Guto Ferreira para ser seu novo treinador. A Ferroviária de São Paulo, né, que contratou Claudinei Oliveira para ser seu novo treinador. Aquele mesmo, né? Passou pelo Sport, passou pelo Avaí, se muito me engano, passou pelo Londrina também. Agora vai assumir a Ferroviária de São Paulo, o Claudinei Oliveira. Bom, gente, o Vitória das Tabocas, né, que está disputando a segunda divisão do Campeonato Pernambucano, dispensou o volante Cezinha. Zaqueu é o novo treinador do Ipojuca para a Série A2 do Campeonato Pernambucano. Vamos lá, gente. João Rafael, esse me parece ser um zagueiro e sai do Souza da Paraíba para fechar com o Retrô de Pernambuco para a próxima temporada. Felipe, esse jogador, gente, pelo que eu entendi, fez o gol do título do Flamengo, né? Ou o gol que botou o Flamengo na disputa contra o Barcelona na final do Mundial Sub-20, né, que o Flamengo conquistou. Esse jogador rescindiu o contrato com o Flamengo e está livre no mercado, me parece. Bom, outro Felipe, né? Esse aqui, goleiro do Corinthians, a pedido do Corinthians, ele foi cortado da Seleção Brasileira Sub-20 e não vai disputar a Copa do Mundo Sub-20. Beleza? Aqui também o jogador, que eu vou dar uma checada no nome. Vamos em frente. Bom, gente, o Náutico não acabou a temporada de 2025 ainda não. Tá na disputa, né? Da segunda fase da Série C. Mas já teve jogador, tendo, né? Sua saída. Vamos repetir essa notícia. Já teve jogador tendo sua saída antecipada do clube. Estou falando do Marco Antônio, volante. Esse jogador havia assinado um pré-contrato com o CRB de Alagoas para 2026. O Náutico, percebendo isso, liberou o jogador e ele já é jogador do CRB, portanto, para a próxima temporada. Bom, galera, jogadores lesionados, bora ver aqui. Olha, Madueke, esse jogador inglês, se lesionou e vai passar em torno de 2 meses fora de combate no Arsenal. Marquinhos, esse zagueiro brasileiro, se machucou lá no PSG e ficará um bom tempo lesionado, tá? Garcia, goleiro do Barcelona, foi contratado para essa temporada, também se machucou, ficará um bom tempo fora de combate também aqui, gente. Outro jogador também aqui que eu posso citar, depois eu trago aqui se eu tiver informação, gente, para não chutar, né, para não passar nada errado. Bom, galera,
Treinador ia para um canto, não foi. Foi para outro. Um treinador que ia para um canto, não foi e foi para outro. Os amigos devem estar achando estranho o que eu estou dizendo aqui, né? Mas calma que eu vou explicar. O Luiz Zubandia, treinador argentino, durante a semana ele estava acertando tudo com o Internacional de Porto Alegre. Ficou a poucas horas de ser anunciado como novo treinador do Inter de Porto Alegre, o ex-treinador do São Paulo, né? Luiz Zubandia. Mas, o Internacional recuou nas negociações. Tem uma especulação, né? Que os jogadores disseram para que não contratasse ele, foram contra a contratação dele, mas é especulação. Prefiro não levar em consideração essa notícia. Mas, assim, fato é que o Internacional recuou na última hora, não o contratou. Ramon Dias, treinador que estava mais ou menos aí indo, talvez, para a seleção da Venezuela, para uma seleção, foi o contratado pelo Internacional de Porto Alegre. E, bom, algumas horas depois, alguns dias depois, digamos assim, o Luiz Zubandia fechou com o Fluminense. É isso aí, gente. O Renato Gaúcho pediu o boné, né? Saiu do clube, pediu demissão. E o Luiz Zubandia fechou com o Fluminense até o final de 2026. Beleza? O Ramon Dias fechou com o Internacional de Porto Alegre, eu vou confirmar, mas pelo que eu entendi também foi até final de 2026. Que ele fechou com o Inter de Porto Alegre, no caso, o Ramon Dias, né? Vamos em frente. Gente, só trazendo um dado aí sobre a contratação do Luiz Zubandia, né, pelo Fluminense. Esse treinador é um estrangeiro, né, um argentino. E detalhe, né? O Fluminense volta a ter um treinador estrangeiro desde 1997, que não tinha, gente. É isso aí, tá? O último foi o Hugo de Leon, beleza? Detalhe, pela informação que eu peguei, ele passou menos de 20 dias como treinador do Fluminense, o Hugo de Leon, né? Lá atrás. Vamos em frente. Vamos lá, gente. Mais um treinador chegando, beleza? E um treinador renovado. Também aqui, contrato renovado, né? Vamos começar pelo contrato renovado. Luizinho Vieira, treinador, renovou contrato com Confiança de Sergipe para 2026. Bom, o Jair Ventura, esse treinador, saiu do Avaí de Santa Catarina, fechou com Vitória da Bahia, beleza? Então, ele fica no Vitória da Bahia, né? O Jair Ventura, a princípio, até final de 2025. Vamos lá, gente. Edmar, esse jogador renovou com Itabaiana de Sergipe para 2026. Fernando Canezin, esse jogador renovou contrato com Ituano para 2026. João Pedro, esse jogador está fora da temporada do Grêmio, se machucou. Bom, galera, dando os parabéns aqui ao Maranhão Atlético Clube, né? Um dos clubes que subiram da Série D para a Série C da próxima temporada. Esse clube completou, durante a semana, 93 anos de história. O goleiro Jean, inclusive, renovou contrato com o Maranhão. Para quem não lembra do Jean, quem acompanhou os jogos do Retrô na temporada passada deve lembrar do Jean, que foi goleiro do Retrô, né? Esse goleiro que chegou a passar pelo Fluminense também. E bom, ele agora teve seu contrato renovado pelo Maranhão, tá? Só para não passar nada de maneira equivocada. Aqui também, vamos lá, gente, o América de Natal contratou o treinador Raniele Ribeiro para 2026. Gavi, mais um jogador do Barcelona, tá? Além do Rafinha, que eu falei mais um jogador, mas não citei o outro, né? O Rafinha brasileiro e o Gavi, dois jogadores que se machucaram também e vão passar um tempo fora, no caso do Barcelona, tá?
Vinícius Bergantin, treinador que estava na Ferroviária, foi demitido. Agora é o novo treinador do Avaí de Santa Catarina. O jogador Diego Clemente, ex-retrô de Pernambuco, fechou com Manauara, lá de Manaus, para 2026. Sérgio Guedes, novo treinador da Portuguesa Santista. Vamos lá, gente. O Can, do Vietnã, pelo que eu entendi o nome é esse, fechou a contratação de Orlando Berrio, que já teve passagem pelo Flamengo, por exemplo, né? Bilal Brahimi, jogador argelino, fechou com o Santos de maneira oficial até setembro de 26. Bom, vamos lá, gente. O Police de Bangladesh fechou a contratação de Danilo Kipapá, zagueiro brasileiro, né? Que inclusive já passou pelo Náutico aqui em Pernambuco. O Spartak Subotica, da Sérvia, fechou a contratação do centroavante Lincoln, que saiu recentemente do Atlético de Minas Gerais. Bom, galera, João Mota, português, treinador, fechou com o Al Ittihad, mas não o da Arábia Saudita, e sim dos Emirados Árabes. Beleza? Felipe Sales, esse jogador é o mais novo reforço do Ferroviário do Ceará para a disputa da Taça Fares Lopes. Beleza? Aqui também o Flaco Lopes, atacante do Palmeiras, com os 2 gols marcados contra o River Plate nessa semana lá pela Libertadores, ele chegou a 51 gols pelo Palmeiras, tá? Vale dizer, aqui também o Palmeiras chega pela 12ª vez na sua história a uma semifinal da Libertadores. Zagueiro francês Saliba renovou com o Arsenal da Inglaterra até 2030. Bom, gente, faltando aqui poucos meses para o zagueiro Dante, aquele mesmo, gente. 7-1, Alemanha na seleção brasileira, o zagueiro Dante, né? Ele se tornou o jogador mais velho a jogar a UEFA Europa League. Se muito me engano, ele está jogando pelo Nice da França. E bom, ele tem quase 42 anos. O zagueiro brasileiro Dante. Vamos lá, gente. Paulo Turra, treinador demitido do Vila Nova de Goiás. Humberto Louser, até o fim de 2026. Novo treinador do Vila Nova de Goiás. Tá? Aqui também, vamos dar uma olhadinha nessa situação. Passa daqui a pouco. Bom, gente, o Lionel Messi marcou gols, né, na vitória do Inter Miami no meio de semana. Eu até nem falei aqui, né? O Inter Miami venceu no meio de semana, não estou lembrado bem do adversário aqui. E o Messi marcou, se muito me engano, 2 gols aqui e chegou a 883 gols na carreira. Tá beleza? Aqui também é um dado negativo, né, para o São Paulo. O São Paulo, com essa derrota para a LDU em pleno Morumbi, volta a perder dentro de casa, em Libertadores, 23 jogos depois. Beleza? O Al Ahly do Egito tem negociações com o treinador Bruno Lage, que foi demitido do Benfica, né? Passou pelo Botafogo, também aqui no Brasil. E o Al Ahly do Egito quer a contratação do treinador. Bom, gente, o zagueiro Matheus Henrique. O zagueiro Matheus Henrique foi emprestado pelo Maguari de Pernambuco ao Paulista de Jundiaí. Savinho, esse atacante está renovando o contrato com o Manchester City até 2031. Arthur Edson, novo jogador do Vitória das Tabocas para a Série A2 do Campeonato Pernambucano. Kahleman, zagueiro argentino, renova contrato com o Grêmio até o fim de 2027. Tarcísio, mais um jogador que renovou contrato com Itabaiana de Sergipe até o fim da Série C do Campeonato Brasileiro 2026. Rodrigo Fonseca, novo treinador da Tunaluso do Pará para 2026.
Bom, gente, chegado do Paulista de Jundiaí, o jogador Asley Kevin, atacante, fechou com o Souza da Paraíba. O treinador aqui, vou dar uma checada. Bom, gente, não era treinador não, tá? Era jogador mesmo. Pipico. Finalmente foi oficializado, tá? Eu já havia passado em outro Mercadão da Bola que esse atacante havia fechado com o Macaé do Rio de Janeiro para a próxima temporada, mas foi oficializado recentemente, apenas como novo reforço do Macaé. Rio e Gomorra. Esse é um atacante, tem 16 para 17 anos e assinou seu primeiro contrato profissional. Ele que já atua ali de vez em quando no profissional do Liverpool e assinou com o Liverpool por 3 temporadas. Vamos lá, gente. Segundo portais na internet, o Brasil, a CBF, né, estaria fechando um amistoso para a seleção brasileira na data FIFA do mês de novembro, também no Emirates Stadium, estádio do Arsenal, na Inglaterra, contra o Senegal, beleza? Então, é uma notícia de portais, até agora nada confirmado, tá? Mas há a possibilidade sim do Brasil enfrentar Senegal no mês de novembro, aí como amistoso na Inglaterra. O outro amistoso, né? Geralmente são 2, né? Na data FIFA, seria contra a África do Sul, também no mês de novembro, tá? Para fechar o ano da seleção brasileira. Bom, galera, para fechar o vídeo, comentando aqui, Bayern de Munique 4, Werder Bremen 0, pelo campeonato alemão nessa sexta-feira, abertura de rodada, de mais uma rodada do campeonato alemão. Bom, galera, a escalação do Bayern de Munique foi a seguinte, começando por isso, né? Diferente do que eu passei, tá? Novamente o Kompany, treinador do Bayern de Munique, deu uma surpreendida, nem tanto, mas deu. Bom, Neuer no gol, Sacha Boey na lateral direita, o Jonathan Tah e o Upamecano na defesa. Não foi o Kim Jae, ele ficou no banco, não entrou inclusive. Na outra lateral, o Laimer, né? Improvisado na lateral esquerda. Lembrando que ele vem jogando como lateral direito no Bayern de Munique, é um volante de origem e agora é o lateral esquerdo do Bayern de Munique também, o austríaco Konrad Laimer. Bom, no meio de campo foi a seguinte formação: o Goretzka como primeiro volante, o Bishop como segundo volante, o Gnabry como meia, o Olise por uma ponta, Harry Kane centralizado e Luiz Dias pela outra ponta. Então esse foi o time do Bayern de Munique para o jogo contra o Werder Bremen, né? Nessa sexta-feira. Bom, antes, gente, aqui de comentar sobre o jogo propriamente dito, deixa eu só passar o que o atacante Harry Kane, né, atingiu pelo Bayern de Munique nesse jogo contra o Werder Bremen. Ele marcou 2 gols, né, nessa partida, atingindo a marca de 100 gols pelo Bayern de Munique, jogando pelo Bayern de Munique, 100 gols marcados em 104 jogos, beleza? Pelo clube, até agora. Bom, a partida em si, gente, foi um jogo onde o Bayern de Munique, de fato, conseguiu impor o seu jogo, tá? Desde o princípio, tentando partir para cima. Eu até achei que o Bayern de Munique começou um pouco lento, mas tentando partir para cima mesmo assim. O Harry Kane, de cara, já perdeu 2 chances que o goleiro, né? Que eu não vou tentar dizer o nome aqui, mas ele está emprestado pelo Arsenal ao Werder Bremen. E ele fez pelo menos 2 boas defesas de início. 2 bolas do Harry Kane, né? Que ele recebeu e não conseguiu tirar do goleiro para fazer o gol. Logo após essas 2 chances, logo no início, o Bayern de Munique passou a controlar mais o jogo, atacar menos e controlar mais a partida. O Werder Bremen aí tentou sair para o jogo, tentou literalmente sair mesmo para atacar, mas o Bayern de Munique se aproveitou disso para partir no contra-ataque.
Quando o Werder Bremen tentou partir para cima, o Bayern de Munique conseguiu o contra-ataque. E aí, o atacante, ó, o zagueiro Jonathan Tah foi lá e fez 1-0 para o Bayern de Munique, tá? Uma bola que foi interessante, porque o Jonathan Tah ele fez um golaço de letra, mas a bola bateu no Luiz Dias antes de entrar. Então se poderia até ter dado gol para o Luiz Dias, mas deram de fato o gol para o Jonathan Tah, para o zagueiro alemão. E, bom, o Bayern de Munique ali fazia 1-0. O 2-0 veio um bom tempo depois. O Bayern de Munique aí perdendo chances, né? Olive, Gnabry, se muito me engano também aqui o Bishop teve uma chance, também não fez. E aí, num pênalti, que alguns disseram que foi, outros que não foi, sofrido pelo próprio Harry Kane, beleza? O jogador chega, dá um tranco nele, ele cai no chão. Bom, fica sempre aquela interpretação. Se fosse fora da área, seria falta? Porque se for falta fora da grande área, é pênalti dentro da grande área, tá? Muita gente diz que foi um encontrão, não teria sido uma pancada. Bom, o árbitro interpretou, beleza, que o pênalti aconteceu. O VAR nem sequer chamou o árbitro, porque respeitou a decisão dele, que foi no campo, tá? Bom, sendo assim, o Harry Kane foi para a cobrança, ali fazendo 2-0 já no final do primeiro tempo. E assim foi para o intervalo. O Bayern de Munique volta no intervalo sem alterar nenhum jogador e começa a administrar o jogo. Mas dessa vez eu acho que de maneira correta, com a bola no pé. Não ficou cedendo bola para adversário. Mas mesmo assim, tocando bola, com bola no pé, mas administração é administração. E o Werder Bremen se aproveitou disso para tentar atacar, tentar pressionar. Mas foi o mesmo roteiro do primeiro tempo. O Werder Bremen saiu todo para cima, o Bayern de Munique se aproveitou do contra-ataque e fez 3-0. Ali quem fez o 3-0 foi o Harry Kane, né? Ali, com a bola rolando, né? Ele apareceu cara a cara e meteu na rede. Bom, daí por diante começou alterações, né? Sai Harry Kane, sai uma ruma de gente. Entrou o Jackson, atacante contratado. Entrou, bom, o Lennart Kau, o Mike, que é um outro jogador da base, né? Entrou vários jogadores. E, bom, no finalzinho, o Konrad Laimer, beleza? Recebeu uma bola, uma assistência do Bishop e marcou lá o quarto gol do Bayern de Munique, o Konrad Laimer, né? Vale dizer algumas situações aqui desse jogo, gente. Vou falar no próximo áudio, para não deixar tão longo, né? Destaques para mim desse jogo. O Konrad Laimer, jogando como lateral esquerdo, eu achei que marcando ele até não se saiu tão bem, mas atacando ele apoiou, e muitas das vezes, em uma posição que não é a dele, tá? Eu vou sempre dizer isso aqui. Não é a posição dele, mas ele se saiu bem, ofensivamente pelo menos. Defensivamente, eu não gostei tanto. Bom, outro jogador que eu também posso destacar aqui, o Sacha Bowen, o outro lateral. Muito se critica esse jogador, muita gente critica ele, chama de perna de pau, não era para estar no Bayern de Munique, mas fato tem sido, nos apegando a fatos aqui, que ele tem melhorado o desempenho dele, jogo a jogo, quando tem entrado. Não tem errado com a constância que estava errando. É um lateral espetacular? Não, mas tem pelo menos passado alguma confiança quando tem entrado ultimamente, tá? Então eu vou dar esse crédito aqui para ele. Bom, o Olise, boa partida dele, ele individualizou algumas jogadas, bom, se muito me engano deu uma assistência para gol também, perdeu um gol, o Olise, né? O Kane fez 2 gols, fez uma boa partida, é um jogador muito funcional, né, dentro de campo, joga como meia, jogou até como zagueiro na partida de hoje, então ele vai em todas, né? Em algumas vezes jogou de ponta também. Então, assim, é um jogador multifuncional, né? Mas, para mim, o grande destaque desse jogo, os 2 grandes destaques, posso dizer assim,
O Bishop, beleza? Esse jogador aqui, 20 anos, contratado pelo Bayern de Munique junto ao Hoffenheim, antes da Copa Mundial de Clubes, né? E ele jogou muita bola na função de segundo volante ali, até como um meia mesmo, armou várias jogadas, deu assistência para gol. Então, assim, um jogador que demonstrou muito futebol mesmo. Atuou o tempo todo como titular, não saiu, jogou uns 90 minutos. Então, bela partida desse jogador, para mim, o destaque do jogo, tá? Claro, eu tô falando bola jogada, futebol jogado. O Luiz Dias também é um jogador que eu posso destacar aqui, que para mim fez uma boa metade de partida. Para mim fez bom segundo tempo. Primeiro tempo eu não curti muito dele, não. Mas para mim fez um bom segundo tempo, é um jogador muito funcional. Então, dou um destaque para ele aqui, sim. Também, bom jogador. No mais, gente, foi isso. Né? Acho que a zaga se comportou bem. O Werder Bremen chegou até a fazer um gol impedido. O Victor Boniface, né? Que está emprestado pelo Bayer Leverkusen ao Werder Bremen, fez um gol, numa falha do Kimmich, mas o jogador estava impedido. Beleza? Bayern de Munique 4, Werder Bremen 0. Quem olha diz assim: o Bayern de Munique venceu um pato. Olha, eu não chamaria de pato um time que é um bicampeão alemão. Eu não chamaria de pato um time que vira e mexe está em competição europeia. Eu não chamaria de pato um campeão da Copa da Alemanha. Eu teria mais respeito de um time desse. Um time que, por um longo tempo, foi até maior do que o próprio Bayern de Munique, tá? Vale dizer, porque o pessoal tem essa mania de só olhar o agora, o já. Mas o Bayern de Munique, gente, já foi menor do que todos esses times aí. O Bayern de Munique veio do campeonato estadual da Alemanha, das divisões, sei lá, amadoras, tá? Para estar onde está hoje, no caso Bundesliga, toda essa situação de hoje, teve que remar muito, muito mesmo. Então, para quem não conhece, gente, a história de um Werder Bremen, pode até dizer, mas foi uma goleada, foi fácil para o Bayern de Munique. Amigos, eu aconselho a quem fala isso, sinceramente, a pesquisar a história dos confrontos entre essas equipes, tá? E vão ver que tem muita história. Não é desde hoje, não foi ontem. É muita história, tá? Então, é por aí que eu aconselho. Então, deixa essa dica para os amigos. Eu acho que até é legal, para eles forem pesquisar. Bom, galera, deixa um abraço para todos. Até a próxima. Deixem um like aí e